Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, galera. Nesse vídeo de hoje a gente vai fazer um super comparativo, que é o seguinte, cara. Eu tenho aqui o PIB brasileiro em cima dessa mesa. Ai, caraca! Olha, por um pouco que não é, né? O que eu tenho aqui é o quê? São os dois notebooks gamers mais fortes do mundo. O que na verdade é o mais forte do mundo atualmente, que é esse Asus ROG Strix Scar 18 2025 e esse Asus ROG Strix Scar 18 2024. São dois notebooks gamers ultra topo de linha, e esse aqui do ano passado, ele tem a GPU mais forte do ano passado, que é a RTX 4090, a versão portátil, versão mobile. Yes, of course. A versão de notebook. E aqui a gente tem a RTX 5090 Mobile, em versão portátil de notebook. E aí que eu tive essa oportunidade de ter esses dois notebooks aqui juntos, e a gente pode colocar um do lado do outro para ver o quê? O quanto que mudou de um ano para o outro, ou de uma RTX 4090 para uma 5090 de notebook, o quanto que muda em desempenho e performance. Será que é um boost considerável ou será que muda pouca coisa? Descubra. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se gostar, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta à nossa turma MW Informática. E é isso aí, vamos lá. Muito bem, galera, os dois bonitões aí. E vamos começar vendo, antes de botar um lado a lado em performance, em gameplay, eu queria mostrar um pouquinho de cada um pra vocês, obviamente, né? E bem, vamos lá. Tô com o GPU-Z e CPU-Z aberto nos dois aqui. E primeiro, estética, né? Visual. Essa versão 2024 tem um visual aqui na carcaça daqui é bem arrojado, eu diria. Tem uns detalhes na carcaça aqui que vai ficando meio transparente, eu consigo ver uns rebites do lado de dentro do plástico. Uma serigrafia, tem uma carinha de gamer mesmo, né? Fora o frufru RGB que tem na parte de baixo aqui, ó, uma barra de LED. Que na versão desse ano, 2025, eles falaram assim, não, esse aí vai ter mais barra de LED, porque não é só na frente, agora é na lateral ainda, né? Que delícia! Olha só, aumentou muito mais o RGB. Aí aumenta o desempenho bem mais também, né? Já olhando na parte de trás, a gente vai ver que tem frufru também nos dois, ó. Ó, na parte de trás, esse 2024, tem um logo ROG aqui com frufruzinho e mais uma barra de LED. Aqui tá com a cor fixa, né, configurada. Mas daí o 2025 eles pensaram, não, toma, um LED aqui atrás também, ele é todos os lados com a barra de LED. E na tampa ainda tem o frufru no logo e tem também essa, eu vou chamar de tela. É como se fosse um painel com LEDs bem grandes, né? Olha só isso aí. Tu tá maluco, né? Agora, uma outra coisa que impressiona muito é que a gente tem um hardware muito potente nos dois notebooks, que são o seguinte. Na versão 2024, a gente tem, então, a GeForce RTX 4090 de laptop. Olha lá, 9.728 shaders, que são os CUDA cores. E memória de vídeo dedicada, 16 GB de VRAM, GDDR6 da Samsung. Canhão de GPU, né? O processador que tem aqui é um Intel Core i9, um 14900HX. Ele tem 24 núcleos físicos e 32 threads. No teste de benchmark do CPU-Z, essa é a pontuação do canhão aí, ó. Multithread 12.600 pontos e single thread em 756. Nossa, é muita coisa, né? Fazendo de novo, ó, até tá batendo uns 13 mil. Ó, fechou em 13.300 agora. O single thread vai bater quase 800 agora, ó. Esse teste aí já foi melhor, né? Canhão, né? Agora, a versão 2025, a gente tem aí a GeForce RTX 5090 Laptop com CUDA cores 10.496. Nossa senhora, é quase 1.000 a mais que a outra. Só que de memória de vídeo a gente tem 24 GB de memória dedicada a GDDR7, ou seja, tem mais memória e memória mais rápida ainda. E o processador é o Intel Core Ultra 9. Agora não é mais i9, né? Pra complicar a vida. Um 275HX. A gente tem aqui 24 núcleos físicos e 24 threads. A quantidade de núcleos tá a mesma do outro, né? Só os threads aqui que reduziu. No benchmark, igual ele mostra aqui, ó, já que é uma geração mais nova, ele fez multithread 16 mil pontos e single thread 855. É muito forte. Vou fazer mais um aqui, ó. Tá doido, cara. Olha lá, 17 mil pontos. Single thread vai ficar em 865. Nossa, mais ainda. Tá subindo, tá subindo. Acabou. 868. Muito forte, né? Tá louco. Bem, os dois processadores são muito fortes, né? Estão bem parelhos até. E sobre esse desempenho todo, né? O carregador dos dois notebooks precisam ter uma potência boa, porque no pico de consumo o processador ele já consegue consumir 160 watts por aí, 170 watts, o i9 e o Core Ultra 9 aqui. E aí as GPUs também tem um TDP de 170 watts configurado. Então imagina isso. Não é à toa que, por exemplo, o carregador da versão 2024 fornece só 280 watts, cara.
Tá louco, imagina, é quase uma fonte de PC já, né? Mas se isso aí não bastasse, galera, pra ficar uma cara de PC mesmo, olha só o carregador da versão 2025. 380 watts, cara. 380 watts, meu. Meu Deus! Olha aqui a outra coisa, olha a bitola do cabo do 2024. Normal, né? Cabo de carregador. Agora olha a bitola do cabo de 2025 desse ano. Isso aqui, ó, é cabo para ligar chuveiro, cara. Tá doido, né? É muito cavalo, bicho. Bem, só de olhar isso aqui já parece que dá pra ver que mudou bastante coisa, né, de um ano pro outro. Mas agora sim, eu vou passar pros testes, os benchmarks de GPU, que é o foco desse vídeo de hoje. Vamos lá. Muito bem, galera. Primeiro teste foi com o benchmark de placa de vídeo do programinha Geekbench 6, tá? É esse teste aqui, ó, GPU Benchmark em OpenCL, usando a GPU, tá? Run GPU Benchmark, é esse aqui que eu fiz. Então, com a RTX 4090, modelo 2024, a gente teve aqui, ó, são muitos pontos, viu? 186.233 pontos. Quando eu vi isso aqui, eu já pensei, a 5090 então vai dar 200 e poucos. E pam! Justamente isso que aconteceu. A gente tem aí 236.211 pontos para RTX 5090. Né, nesse modelo 2025. Louco, né? Se a gente pegar e fazer um cálculo, vamos ver. Vamos ver aqui o ganho em porcentagem. 236.211 dividido por 186.233. Então, menos 1 para arredondar ali, mas nem precisava também, é 26,8. Tá? Isso aqui, ó, 26,8. Puxa essa vírgula para cá. Isso vai ser em porcentagem. Então a gente teve um ganho de 26,8%. 26,8% a mais de desempenho, a mais de performance nessa 5090 em relação à 4090. Eu acho que é bastante coisa. Indo para casa de 30% a mais de performance de um ano para o outro, é bastante coisa, né? Achei interessante nesse ponto. Próximo passo, galera. Eu quero fazer um teste de estresse, um teste de estabilidade nessas duas placas. E eu quero ver como que vai ser o consumo de energia das duas. Então eu tô aqui com o OCCT, que é um programa de benchmark, de teste de estabilidade bem legal. E a gente vai fazer esse teste de estabilidade 3D Adaptive no modo de carga extrema com a GPU. Aqui vai ser configurado da mesma forma e vamos lá. Olha aí, galera. A 4090 já começou no teste aqui consumindo 175 watts, 99% de uso, coloca com frequência de 1875 MHz e nesse teste está usando só 1.6 GB de memória de vídeo. Temperatura em 74 graus Celsius e tensão de 0,82. Na verdade são 810 milivolts, ou 0,82 volts como diz ali. Agora, a 5090 está com uma temperatura muito igual, 76,7 graus Celsius, está com uma tensão de trabalho menor, no caso dos 0,77 volts, 770 milivolts. O consumo está no mesmo nível de 175, 174 watts nesse momento. E o clock tá maior, 1905 MHz, mas na verdade o clock está mais fixo do que o clock da 4090. A 4090 até bateu 1900 MHz, mas já caiu de novo para 1800 e alguma coisa. E aqui também está usando bem menos memória de vídeo, 800 MB. Então eu vou deixar rodando esse teste durante um tempo para a gente ver como é que vai ser. Um consumo máximo nesse mesmo teste, temperatura máxima, como vai ficar, um consumo máximo também. Mas uma coisa interessante que a gente já consegue ver nesses primeiros segundos de teste é o seguinte: a gente viu que ela entregou 26% a mais de performance e está configurado para as duas consumirem a mesma coisa. Tá 174 watts, 174 aqui na 4090, 174, 175, a mesma coisa, mesmo consumo. Então a gente tem o mesmo consumo em watts, só que com 26% a mais de desempenho. Ou seja, apesar até de o carregador aqui ser muito mais potente, né? Ele fornecer 100 watts a mais de potência, o TDP configurado é a mesma coisa nas duas placas. E aí tem esse ganho mais de performance, ou seja, energeticamente falando, a gente tem uma vantagem para essa 5090 aqui que é mais nova. Ela consome a mesma coisa que a antiga do ano passado, mas com mais desempenho. Isso já deu para entender, né? Eu tô repetindo 50 vezes a mesma coisa, mas é realmente para ficar claro. Você entendeu, velho? Até a curva de temperatura tá andando muito parecida. 82 graus Celsius, aqui tá um pouquinho mais quente, 82, agora bateu 83, mas os projetos aqui estão bem iguais, né? Bem iguais. Com exceção, claro, que a gente vê realmente que o sensor de tensão de alimentação está sempre mostrando uma energia maior aqui, uma tensão maior na 4090, enquanto que a 5090 está levemente abaixo dessa tensão dela. Se eu quisesse arredondar, daria 800 milivolts também, mas eu não devo fazer isso aí.
E aí, alguns minutinhos de teste, 6 minutos, praticamente o mesmo tempo, porque eu iniciei junto. Tá se mantendo nessa mesma aí, ó. Consumo fixo de 175 watts nos dois, a temperatura subiu um pouquinho, tá indo para 85 graus Celsius, isso nas duas GPUs, ó. Tava 85, agora voltou para 75. Tá bem parecido, galera. Nesse ponto aí realmente tá interessante. O consumo tá igual, configurado da mesma forma, mas realmente aqui rende mais desempenho fazendo o mesmo consumo. Com esse abre parênteses realmente que a tensão de operação da 5090 é menor, 0,76 volts, enquanto que a tensão da 4090 é maior. Eu acho que é algo que é lógico e aceitável realmente para ser um chip mais antigo e trabalha com uma tensão maior, 0,81 volts. Isso por um cálculo, para quem estuda um pouquinho de eletrônica, sabe que a potência ela é um resultado, um produto da multiplicação da tensão vezes a corrente em amperes. Ou seja, os dois estão consumindo 174, 175 watts, mas a tensão da 4090 é maior. Isso quer dizer que ele trabalha com uma corrente um pouco menor em amperes. E aqui na 5090, como a tensão é maior, a corrente em amperes é maior. Isso quer aprender mais sobre hardware, especificações, compatibilidade, quer aprender sobre conserto de notebook, conserto de PC de mesa, montagem e manutenção no geral, quer aprender introdução eletrônica voltada a hardware, conserto de placa de vídeo. Esse tipo de conteúdo e muito mais como fazer rede, construir redes, fazer o cabeamento, configuração, como fazer um circuito de CFTV, fazer o cabeamento, configuração disso também, fazer manutenção em MacBook. Todos esses conteúdos estão disponíveis e prontos dentro do método MW 4.0, que é o meu curso de hardware, montagem e manutenção de PC. Tu tem interesse em aprender mais esse tipo de coisa comigo? Clica no link aqui embaixo na descrição e confere se tem uma vaga disponível para ti agora. Então nesse ponto de consumo foi tudo bem parecido, tá galera? Eu vou dar uma pausa aqui no teste. Pausei os dois para parar de sofrer. Quase 10 minutos já tem um tempo legal para a gente analisar as informações aqui, os dados. Então vamos lá. Temperatura máxima na 4090. Tá lá, ó, GPU Temperature. Uau! Máxima foi de 85 graus Celsius. A tensão máxima de operação da GPU, interessante ver, ó. A tensão máxima foi 0,91 volts, a tensão média foi 0,76. Ó. E o consumo máximo foi de 176 watts. E o clock máximo 2190 MHz. Agora, a 5090, a gente teve temperatura máxima de 85,88 graus Celsius, que é um parte técnico, é igualzinho praticamente a temperatura máxima da outra placa. A tensão máxima de operação foi de 1,025 volts, ó, foi até maior do que a da 4090, que eu estava analisando ali achando a tensão maior. A tensão média de operação foi 0,799 volts, acabou de mudar a média aqui, que acaba ficando acima realmente da tensão da 4090. Caramba, que jogo, hein? Consumo máximo 174 watts, aqui realmente foi um consumo 2 watts menor do que a outra. E o clock máximo aqui foi um clock bem mais alto já a frequência, 2850 MHz. Ô, louco, né? Aí a diferença, o clock de operação é bem mais alto. Isso que realmente mostra a diferença de performance, porque o clock médio aqui da 5090, galera, olha só, ficou em 1934 MHz, bastante coisa. O clock médio é esse aqui, né, ao longo do tempo. Agora na 4090, que eu nem cheguei a mencionar, o clock médio, a frequência média foi 1266 MHz. Então isso aqui também mostra essa diferença de 26% de performance. E não só isso também, né, a gente tem mais núcleos aqui, né, são 10.000 CUDA cores aqui na 5090, como a gente viu antes, contra 9.700 CUDA cores aqui na 4090, né. Então aqui tem mais núcleos e rodando numa frequência maior. E consumindo a mesma coisa, né. Então isso aí já justifica esse ganho de performance e consumindo a mesma coisa. Agora, galera, eu tô com o Cyberpunk 2077 aberto nos dois, RTX 4090 e RTX 5090. Como que eu fiz a configuração gráfica dos dois jogos? A mesma, né? Vídeo, deixa eu aqui primeiro no vídeo. Os dois notebooks têm uma tela com resolução Quad HD e a gente está usando essa resolução 2560 por 1440 pixels. Ó, o V-Sync está desligado nos dois. E a gente vai passar agora para o preset gráfico, que está sendo o preset gráfico traçado de raios ultra. Traçado de raios ultra, ou seja, é o preset gráfico ultra, né? Eu vou aqui no preset normal, médio, alto, ultra. Depois disso é ligando o Ray Tracing. Então é no ultra com o Ray Tracing no ultra. Usando o upscaling, o DLSS Super Resolution, nos dois, a mesma coisa. Predefinição do DLSS modelo Transformer, que é uma opção mais nova dentro do jogo. E a gente tem gerador de quadros desligado por enquanto, tá? Tá ativa essa opção aqui também, né? Na 4090. E vai ficar assim, então.
É esse jeito aí. Aqui a gente tem o mesmo lugar do jogo, abrir no mesmo save. Vou começar a contar uma média só pra gente ver como é que fica isso aí. A gente tá tendo 83 FPS nesse ponto. O gráfico tá bonito, o jogo tá legal. E é igual, mesma coisa. E olhando na prática aqui mesmo na gameplay, né, galera? Dá pra ver que o FPS tá bem parecido. Tem uma leve vantagem aqui pra 5090. Ele tá tendo aqui 8, 9 FPS a mais do que a 4090. Então olha só, agora na gameplay, a diferença de desempenho aqui caiu consideravelmente, né? Aqueles 26%, já aqui tá praticamente nulo, é bem menor a diferença. Ó, a média que a gente teve até então na 5090 de 89 FPS e aqui na 4090 80, isso aí dá 11,9% a mais de performance. Reduziu, né? E bem, vamos ver como é que tá o consumo aqui, estatísticas de uso, para ver se a gente acha coisa mais interessante. Tô vendo aqui que a 4090 tá em 78, 79 graus Celsius agora. A 5090 tá em 78, 77, 76, tá um pouquinho mais fria. Porcentagem de uso das duas, 4090 tá em 94% de uso, a 5090 está em 92%, está usando um pouquinho menos. A frequência de operação da 4090 está em 2000 MHz, oscila, ó, cai para menos de 2000, e a 5090 está em 1900, está liberando os 2000 MHz também. Eu não bati o olho e não cheguei a ver 2000 aqui na 5090. E aí uma grande diferença que eu estou vendo agora é o consumo. A 4090 está usando 169, 170 watts, 178 watts, e a 5090 está consumindo 149, 144, 149. Está realmente consumindo bem menos, né? Aqui a diferença é grande. E aqui se mostra mais uma vez uma diferença de eficiência energética, né, galera? Como a gente está tendo uma média maior de FPS, só que realmente está consumindo menos watts, né? Então a gente pode olhar, mas olha aí, ó, nem mudou tanta coisa, cara. É bem mais forte, mas aqui não mudou grande coisa. Mas também está consumindo consideravelmente menos, né? Aí é realmente um consumo bem menor, cara. Para render a mesma coisa e com um pouquinho de folga ainda, né? Isso é legal. O restante do sistema, vamos ver. A gente tem aqui a memória de vídeo, os 16 GB GDDR6, está usando quase 8. Aqui a gente tem 24 GB de GDDR7, está usando 7,3. Está consumindo menos memória aqui, né? Interessante que a gente tem mais memória de vídeo disponível, só que uma memória mais rápida, e está usando menos. E está alocando menos memória, né? Do i9 que a gente tem aqui, temperatura dele em 89 graus Celsius, 88, beirando os 90, né? A 40% de uso. O clock dele está em 3.4 GHz, consumindo 57, beirando 60 watts. O Core Ultra 9 275HX está com a temperatura bem parelha com esse aqui, 89, beirando 90 graus Celsius. Usando também 43%, uma faixa de uso bem semelhante com o i9 aqui. Usa um pouquinho mais, é porque ele tem menos threads. Esse aqui ele tem 32 threads, esse aqui tem 24. Então ele mostra utilizando mais dele, né? Mas o clock dele tá maior, ó, tá beirando 4 GHz. E por enquanto aqui a gente não tem sensor de consumo para ver durante a gameplay aqui no MSI Afterburner. Memória RAM tá usando a mesma coisa praticamente, 17 GB, indo para 18 GB, e ficou isso. E o que deu aqui? Travou, fechou, o que houve? Será que eu esbarrei no botão aí? Fiz alguma coisa sem querer. Ainda bem. Loucura, né, galera? Vou dar uma volta aqui na quadra aqui para contar uma média aqui diferente, vamos ver o que vai dar. Começar a contar aí agora. Vamos correr aqui. Ó, e o FPS vai dando uma caída. Atravessar aqui na faixa de segurança, tomara que ninguém me atropela. Vou dobrar aqui também. Ó, nossa média, ó, chegou a bater 60, 59 FPS, chegou a bater. E vou parar aqui. Média ficou em 70 e 1% low 43. Vamos repetir o trajeto aqui? O FPS também deu uma caída. Vou atravessar aqui, ninguém me atropela, por favor. Quase que fui pra banho. Olha o perigo. Ai. Volta. Lá vai o cão arrependido. Vamos de novo contar a média. Ó, a gente ficou em 73 FPS de média e 51% low, 52. Ficou levemente superior, né? Levemente superior. 1% louco ficou mais acima, ficou mais legal. Mas na prática mesmo a diferença é baixíssima, né? Vou pegar a arminha aqui na mão também. Vamos ativar outra tecnologia aqui, ó. Tem um gerador de quadros, né? DLSS Frame Generation. A gente tem tecnologias a mais aqui na série 5000, né? Muito bem, galera. Voltamos aqui, ó. Agora tem que ajeitar, tô no outro lugar agora. Cadê? Tô na outra esquina, rapaz. Deixa eu voltar pra lá, ó. Onde é que eu vim mesmo, rapaz? Eu estou sem saber onde é que eu estou. Aí, ó.
Começando a contar a média, agora iniciei o jogo e tá aí agora com o Frame Generation, né? Duplicou os frames aqui na 4090 e na 5090 duplicou 2 vezes, né? Porque na verdade aqui a gente tem a tecnologia de Multi-Frame Generation, enquanto que aqui na série 4000 não tem, e nem na topo de linha tem. E aí automaticamente fica o dobro de FPS que esse outro. Aí nessa parte ganha bastante, né? Olha só, nossa média de 126 para 240, né? Claro que isso aí é recurso de IA, né? O restante do sistema tá parecido, as temperaturas se mantêm, consumo de memória de vídeo emparelhou aqui nos dois, 8,8, 8,5 GB, tá bem igual, né? Consumo de memória RAM tá um pouco maior agora aqui, no notebook com a 5090. O uso de processador ficou no mesmo nível, eu diria, nos dois aqui, na casa dos 40%. E ainda a 4090 consome mais, né? Ó, chegou a bater 183 watts agora. E aqui a gente fica nos 150, 140 watts de consumo. Eu acho que ela está consumindo um pouco mais que antes, mas ainda assim consome menos que essa, né? E visualmente falando, pra mim o jogo tá bonito aqui, ó. Não acho que perde visualmente com esse Frame Generation aqui. Acho que tá bem bonito. E claro, eu posso reduzir aqui, né? DLSS Multi-Frame Generation, eu posso reduzir para fazer vezes X3 ou vezes X2. Vou botar aqui um X3, vamos ver. Ó, já vai pra casa de 190 FPS, não 200. Já fica bastante acima disso aqui igual, né? Aqui a gente só tem como é que ligar o gerador de quadros, não tem configuração de quantas vezes fazer, né? Então nesse ponto, com essa tecnologia nova, ressaltou mais 5090. Mas no bruto mesmo, a gente vê que pouca coisa muda, né? Sem ligar um frame gen aqui, a coisa ficou bem parelha, né? Vamos testar de uma outra forma só para ver aqui. E se a gente permanecer lá no Ray Tracing Ultra e nem usar DLSS? Ó, deixa aqui no traçado de raios ultra e sem DLSS, tá? Sem DLSS Frame Gen. DLSS desligado. Vai ter que rodar em Quad HD nativo, rapaz. Reiniciar. Olha agora, galera. Preset gráfico Ray Tracing Ultra em Quad HD de resolução e nativo. Sem DLSS, sem Frame Gen, sem Multi-Frame Gen. Começar a contar a média aqui. Olha só. Aí a diferença cai absurdamente, né? Aí quase não existe, né, cara? Na 4090, 42 FPS de média tá se mantendo nesses segundinhos. Na 5090, 46 FPS na média tá se mantendo. Aí aqui na 5090 realmente já subiu o consumo agora de fato, rodando no bruto. 160, 150, 169 watts. Ó, bateu 187 watts agora. Chegou no topo no consumo do TDP configurado para essa GPU aqui. Então agora ficou mais condizente e emparelhou o consumo energético com a 4090, né? Ainda ela dá umas quedas que vai para 150 watts e na média final acredito sim que ela vai consumir menos. Bateu 120 watts agora e aqui na 4090 ela se mantém mais constante, os 170 watts cravados. Dá para ver durante esse tempo aí de captura que realmente o consumo ele fica mais alto aqui, ó, a maior parte do tempo. Mas subiu o consumo lá nas 5090. Porcentagem de uso das duas GPUs em 99% de uso, temperatura igual e o clock também tá mais parecido, o clock, né? 1830 MHz ali, agora caiu para 1700. Aqui fica nesse mesmo clock, 1830 tava agora, aí cai para 1700, tá bem semelhante o uso agora. Consumo de VRAM tá um pouco maior aqui na 4090 e a nossa média ficou em 41 contra 46 FPS, 5 FPS a mais na média. Já começa a virar empate técnico, né? Caramba, que loucura. Isso que a gente vê, né, galera? Como as coisas estão indo para um outro rumo. Apesar da 5090 rodar com frequência maior, ter mais CUDA cores, ter uma memória de vídeo dedicada mais rápida, em maior quantidade. Nesse cenário aqui, desses dois notebooks rodando em Quad HD nativo, não fez tanta diferença, né? Rodando no nativo. Agora, quando começa a ligar as tecnologias que essa geração mais nova tem, aí a diferença cresce bastante, né? Mas no bruto do hardware, não mudou tanta coisa, não. Doido, né? Agora vamos fazer um teste com outro game, galera. Um lançamento de dias atrás, Doom The Dark Ages. Vamos olhar aqui o preset gráfico. E tá então, a gente tá em tela cheia, resolução Quad HD, 240 Hz de atualização, V5 desligado. Liguei um upscaling DLSS no modo qualidade. HDR desligado, borrão de movimento ligado e o preset gráfico que eu coloquei aqui é no Ultra Pesadelo, tá? Ultra Pesadelo. E é isso. Tá bem pesado o jogo. Vamos ver aqui então as informações de novo. Vou dar ESC nos dois. E vou começar a contar a média do jogo pra gente ver, ó, inicialmente como é que vai ficar isso aí, ó. 115, 119 FPS nos dois. Tá, vou andar um pouquinho com um. Muito bem. Ó, a gente é... Pum. Ah, só na paulada, só no soco aqui. Isso aqui é a fase que eu tô com o robôzão gigante. Show, hein? Pum, tum, tum. Tá. Agora vamos no outro. Muito bem. Vamos correr. Quebrei tudo os homens aqui. Vou quebrar aqui também.
Quebrei tudo. Beleza. Pessoal, até então nossa média aqui na 4090 foi 111 FPS, aqui na 5090 118 FPS. Temperatura das duas também parecidas, a 5090 mais fria. Porcentagem de uso, a 5090 está em 97% de uso, aqui na 4090 já marca mais 99%. O clock agora já está mais alto nas duas GPUs, ó, passando de 2000 MHz de frequência. O jogo está subindo mais a frequência. E o consumo da 4090 sempre se mantém mais alto mesmo, 172, 175 watts. E aqui já na 5090 está no 150, está gastando menos energia. O consumo de memória de vídeo está parecido, menos de 8 GB nas duas. E também parelho o jogo, né? Bem parelho o uso mesmo. O que eu vou fazer agora? Para usar uns socos. Vamos lá. Vamos lá, grandão. Ó. Agora. Tome. Caiu, malucão. Rodando muito bem, né? Vamos pegar o grandão aqui agora. Ó, tá vindo ele lá. Toma. Toma. E vai caindo os pedaços dele ainda. Ô, louco. Show, né? Mas é isso, o FPS aqui já ficou muito parecido também, né? Na prática a diferença foi muito baixa, na mesma configuração, no mesmo preset aqui. Caramba, né? A maior diferença foi no teste sintético, de fato. E aí, galera, o que vocês acharam, hein? Pois é, né? Alguns lançamentos de um ano para o outro, às vezes mudam mais as coisas. Nesse caso aqui, de um ano para o outro, não teve tanta mudança assim, né? A não ser na questão ali das tecnologias, usando o Multi-Frame Generation, que tem nessa série 5000 da NVIDIA, e aí dá um boost de FPS. Mas é um tipo de coisa que existe por outros softwares, que nem aquele propriamente o software do Patinho, dos Laser Scaling, que também ativa o Multi-Frame Generation, não nativo da NVIDIA, mas que dá uma palhinha de como é que poderia ser implementado um recurso desse numa GPU dessa, que não tem um recurso disponível de um jeito nativo. São notebooks muito monstros, né? Isso aqui, imagina, quem comprou no ano passado, obviamente, para quem teve condições de comprar um notebook nesse padrão aqui no ano passado, comprou o bicho para usar durante alguns anos, né? Com certeza. Porque o negócio tá firme ainda, tá louco? É muito desempenho. Vai rodar por muito tempo, com uma performance muito boa. Esse aqui se mostrou, realmente ele entrega mais FPS, não é tanta coisa mais na prática, entregou muito mais FPS com aquela tecnologia mais nova, mas no bruto mesmo, o hardware e a GPU, a 5090 no bruto, com a resolução nativa, sem DLSS, não faz tanta diferença. Isso que é a parte que deixa mais triste a coisa, né? E acaba complicando o lado dessa GPU, que é o que a gente gostaria de ver, né, galera? No bruto, o negócio render mais mesmo, cara. Pô, tem mais núcleo, tem mais clock. No bruto tem que dar mais FPS, cara. Deu, mas muito pouco, muito pouco. Não consegue, né? Agora, claro, uma coisa aqui é inegável, que o consumo energético dessa GPU aqui realmente é melhor. A eficiência energética da placa teve melhorias porque o tempo inteiro ela está consumindo menos e está rendendo uma performance um pouquinho acima da outra. E isso aí é um negócio de bater palma, e essa parte é interessante. Mas no mais é isso pro vídeo de hoje, galera. O que vocês acharam, hein? Tirem suas próprias conclusões e coloquem nos comentários que eu quero saber. No mais é isso pro vídeo de hoje. Obrigado pela força de sempre. Grande abraço, até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu.